Olá, boa noite, bem-vindos, tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos. E aí, boa noite, boa noite. Muito grato pela presença de vocês. Hoje a gente está aqui para falar de um negócio revolucionário. Eu estou super empolgado, emocionado. Várias palavras. A gente está aqui para falar sobre o clock da Fagron, do laboratório Fagron. Ó, clock. Eu sei que vocês estão vendo ao contrário. Aí olha que interessante. Estratégia para emagrecimento através do processo Browning. O que será isso, minha gente? Vamos saber com quem entende? Com a pessoa certa? A gente vai receber a Lúcia Genari, que já fez uma live pra gente falando do meu queridinho Max Solve. Sem ele eu não vivo. E trouxe aqui para mostrar para vocês o box da Fagron. Será que a Lúcia já está aqui? Sejam todos bem-vindos. Eu andei lendo, dei uma estudada, não sei se eu entendi certo, não sei se eu entendi errado, mas a impressão que dá é que a gente emagrece fazendo menos exercício. Isso aqui, se eu entendi certo, isso aqui foi criado para mim, porque como todos vocês sabem, eu posso ficar sem comer uma semana, mas exercício eu faço por obrigação. Oi Elisa, oi Márcia, todo mundo boa noite. Vamos ver se a Lúcia tá aqui? Lúcia, você tá aqui, eu vou te convidar. Gente, recebam com todos os aplausos do mundo. Eu não tenho efeitos sonoros aqui. Não, eu tenho. Pera aí, deixa eu fazer uma coisa que a Lúcia merece. Porque quando ela trouxe pra minha vida o Max Solve... Pera aí. Enquanto isso, vocês vão entrando. Tô com meu iPad no... Boa noite, boa noite, boa noite. Olá! Oi, Yuri! Oi, Lúcia. Tudo bom? Eu tô, e você? Tudo jóia! Eu até botei aplauso, porque quando você vem aqui, o negócio é muito bom. Ó, Obrigada, vou Yuri, botar pelo mais um pouquinho, convite. peraí. Eita, peraí. Gente, ó, primeiro, Obrigada, obrigado Yuri. pela sua presença, por ter se disposto a falar com a gente E- sobre essa novidade que parece ser bem interessante. E a gente tem aqui os meus seguidores, tem bastante gente que, como eu, tive num passado não muito distante, precisando emagrecer por conta da saúde. A gente sabe que hoje em dia é uma situação assustadora a questão da obesidade e diabetes no mundo, né? E o Brasil tá lá em cima no ranking, né? Uma coisa muito triste, muito preocupante. E eu falo muito para as pessoas sobre a estratégia low carb, que foi o que eu usei para emagrecer 70 quilos. Mas sempre que eu ouço falar de alguma coisa que pode ajudar, eu me interesso e me esforço para trazer isso para os meus seguidores. E aí me parece que a Fagron veio com uma bênção. É isso? Sim, é, só para complementar, né? Falando um pouquinho de obesidade, né?
A obesidade ela é considerada, né, já um problema de saúde pública, né, mundial. E nesses últimos anos, né, nós vemos assim que está crescendo cada vez mais, né? É, a obesidade, ela é, né, causada aí por vários fatores. A gente já é considerada, né, uma inflamação. É uma inflamação crônica, que a gente fala que seria inflamação silenciosa, né, aquela inflamação subclínica, que muitas vezes não tem sintomas, mas que a pessoa ela vai ter muito mais chance de desenvolver outras patologias, né? Que a gente fala assim, inflamação por exemplo, uma inflamação aguda, né? Se você machuca, bate, tem algum tipo de corte, por exemplo, ali você vai sentir dor, né? Vai gerar, vai ter dor, rubor, às vezes pode ter edema, enfim, isso são sinais clássicos, né, da inflamação aguda. A inflamação crônica muitas vezes não tem sinais, né? E o que pode acontecer? De repente a pessoa infarta, tem um AVC, enfim. A gente sabe que as células de gordura, elas liberam no nosso organismo, né, citocinas Sim. inflamatórias. Então a pessoa vai ter muito mais predisposição a desenvolver várias patologias, né? Doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensão. É muito além, né, da estética, né, daquele padrão de Sim. beleza. É questão Sim. de saúde. E nós Sim. sabemos, né, que assim, na teoria é uma coisa, porque todo mundo sabe o que precisa ser feito para emagrecer, né? Ter uma alimentação equilibrada, praticar atividade física, ter uma boa qualidade de sono. Mas na prática, né, é muito difícil, porque você É. tem que abrir mão de muita coisa, né? Você tem que ter muita disciplina, né? Tem que ter É. frequência na prática de atividade física. Então, são vários fatores que interferem. Sim. Então, aí a Fagron, né, que é uma multinacional holandesa, que foca muito em pesquisa, desenvolvimento, né, de novos produtos, pensando sempre no tratamento personalizado, né, individualizado. É até importante falar que a Fagron, ela vende para as farmácias de manipulação, né? Isso. Vocês não vão encontrar uma loja da Fagron. Então, sempre vai precisar da orientação de um profissional da área da saúde para poder prescrever e indicar para uma farmácia de manipulação. Tem alguns produtos também que são de prescrição farmacêutica, então vocês conseguem encontrar, né, nas farmácias, no mercado magistral. Então, pensando nisso, a Fagron desenvolveu, né, esse produto chamado Clock, que a gente fala que exatamente, que é mais uma estratégia para emagrecimento através do processo Browning, né? E o que é esse processo Browning, Eu né? fiquei bem curioso, porque já me deu vontade de comer De brownie. comer brownie. Então, o processo Browning seria o escurecimento do tecido adiposo branco. Então, vamos dar uma revisada. Quando a gente nasce, né, nós nascemos com uma grande quantidade de tecido adiposo marrom. E qual que é a função desse tecido, né? O que ele tem? Ele é muito rico em mitocôndrias. Então, ele tem uma alta capacidade termogênica. A função é de conseguir regular a temperatura corporal, né? Uhum. Com a do ambiente. Com o tempo, esse tecido adiposo marrom, ele vai se transformando em tecido adiposo branco. E qual que é a função do tecido adiposo branco? Acumular gordura, né? E aí que a gente engorda. Uhum. E o que é o processo Browning? Seria a conversão desse tecido adiposo branco, que não tem mitocôndrias, que tem uma baixa ação termogênica, num tecido adiposo bege, que aí ele é muito rico em mitocôndrias e vai ter essa alta capacidade termogênica. E como que isso é feito? Como que a gente consegue fazer essa conversão do tecido adiposo branco para o bege, que seria essa begeificação, tá? E o processo Brown seria esse nome
inglês, né, que foi dado para esse processo, para essa conversão do tecido adiposo branco para o tecido adiposo bege, Uhum. tá? Você, Amarronzamento. isso seria o escurecimento Uhum. desse tecido. E Uhum. sabe por que que acontece isso? Por que que ele fica escuro? Por causa da quantidade de mitocôndrias que vai aumentando, Tá. tá? Uhum. Então, o que que é o clock? O clock, ele é um fitoterápico que é uma Tá. associação de rosmarinos officinalis, que seria o alecrim, Uhum. associado com o lírio de um dia, tá? Que é um Tá. outro nome chamado Hemerocalis fulva, que seria o nome científico, né? E o nome popular. Tá. Mas ele não é simplesmente assim uma mistura de fitoterápicos. Quando a gente fala de fitoterápicos, é muito importante sempre verificar a padronização, né? Se é extrato seco, padronizado, concentrado, Sim. porque o fitoterápico, né? Por exemplo, você pega uma planta, ela tem ali a folha, o caule, a Uhum. raiz. Só que muitas vezes o fitoquímico, o marcador, né, que vai ter uma ação no nosso organismo, ele está concentrado ou na raiz ou na folha, aí vai depender, né, da planta. E aí, o que que é o clock? Ele é essa associação desses fitoterápicos, mas ele é padronizado em fitocomplexos específicos. Não é só o alecrim com o lírio de um dia. Ele tem todo um coprocessado, uma padronização diferenciada, tá? Tá. E aí, o que que o clock faz? Qual que é a ação dele? Qual que é o grande diferencial do clock? Ele vai aumentar os níveis de irisina circulante. A irisina é um hormônio que o nosso organismo produz quando a gente pratica atividade física. A irisina só é produzida na prática de atividade física e também em baixas temperaturas. Você já deve Tá. ter ouvido falar, né? Que Menos de praticar 19, né? isso, menos de 19 graus, praticar atividade física em menos de 19 graus, você vai estimular aí, vai aumentar a termogênese. Uhum. Então, o que que o clock faz? Os estudos mostraram que ele aumenta em torno de 23% os níveis de irisina circulante, tá? E aí, o que que a Uhum. irisina faz? Ela tem vários benefícios, tá? No nosso organismo. Ela tem várias ações. Aqui nós vamos focar no emagrecimento, mas ela tem, depois no final eu posso te falar também de outros benefícios da irisina. Mas vamos focar Uhum. primeiro no emagrecimento. Então, o que que a erisina vai fazer? Ela vai aumentar a expressão da UCP1, que é uma proteína que é muito conhecida também como termogenina. E o que que ela faz? A UCP1 vai aumentar a termogênese. Então, ela vai pegar aquela gordura ali que está armazenada e vai transformar em calor. Então, ela vai pegar a energia que tem a energia acumulada na gordura e vai transformar em calor. Então, isso vai aumentar a ação termogênica, vai aumentar o gasto energético e vai levar a aumentar a oxidação, né, de ácidos graxos e vai levar, consequentemente, a perda de peso. Então, esse é o grande diferencial do clock, tá? Seria esse mecanismo de ação dele. Então, ele vai ter essa ação termogênica. Outra ação, você quer perguntar? Pode falar. Não, é porque eu ia falar assim, que eu tô entendendo, se eu tô entendendo certo, se eu não tivesse, me corrige. Tá. Porque eu costumo me apresentar assim, oi, meu nome é Yuri, eu odeio fazer exercício. Entendeu? Aham. Então, será que de repente ele ajuda essas pessoas como eu? Porque assim, eu me apoio na ciência, Lúcia. Eu assisti uma Sim. palestra de um médico muito conceituado que disse que já é comprovado cientificamente que existem pessoas que têm uns genes que são sedentários. Não adianta, a pessoa ela odeia fazer exercício e ela vai continuar assim até a morte. Claro que eu me apeguei nisso, sendo verdade ou não, eu acredito nesse médico.
Então, assim, será que o clock, ele beneficia as pessoas que têm esse gene igual eu? Porque eu já, Então, entendeu? é assim, Eu já peguei essa história para mim, entendeu? é aquilo. O ideal seria, né, fazer atividade física, porque a hora que você suplementar com clock, vai potencializar ainda mais esse efeito, né? Tá. Então é assim, eu acho que tem que associar os dois para você ter um resultado mais significativo, mais Tá. positivo. Porque a gente sabe, né, Yuri, que são vários fatores que interferem, né, no emagrecimento. A gente tem que ter Sim. uma restrição calórica, tem que ter aí uma atividade física com frequência, ter uma dieta equilibrada. Então, o clock, ele vai entrar, aí ele vai... é assim, a gente não tem um estudo que foi feito em pacientes que estavam fazendo atividade física e tomaram clock e pacientes que não estavam fazendo atividade física e tomaram clock. Para a gente poder falar. Não precisa Tá. fazer, entendeu? A gente não tem um estudo. Uhum. Mas, pelo mecanismo de ação, né, de aumentar a irisina, que vai aumentar a termogênese, pode ser que tenha um resultado. Mas o ideal, que a gente fala, seria, né, fazer atividade física, Uhum. tá? Mas o Mas que eu, eu mas ele com certeza vai me trazer ajudar. muito mais resultado nesse Sim, exercício. Uhum. Entendi. sim. Eu pergunto isso Porque também assim, ele não porque é eu, só. Não que o clock seja indicado só para quem faz atividade física. Não é isso. sim, Se entendi. fizer, Uhum. você vai ter um resultado. O benefício é maior. Sim, Eu, exatamente. eu te pergunto porque que acontece? Eu sei que tem muitas pessoas que me seguem, que estão comigo, e que às vezes estão muito acima do peso, e essas pessoas têm dificuldade de fazer atividade física, né? Eu, por exemplo, quando eu comecei meu emagrecimento, eu fui começar a fazer exercício 2 meses depois, porque quando eu comecei, eu tinha muita lesão, porque eu era muito pesado, né? Uhum. Então, quer dizer, para essas pessoas, o clock parece ser uma coisa bem benéfica, né? Porque de repente ele te impulsiona ali nesse começo, aí você, sei lá, Dá perde um um pouquinho e estímulo, você já né? começa. Já dá aquela estimulada inicial, que isso acaba É, motivando mais a pessoa, né? Eu olha só, acredito. a Cláudia Tenório está aqui com a gente e ela é uma pessoa interessada no clock, ó. Ela já falou, quero Ai, clock. que Cláudia, a legal. gente está Aham. explicando tudo sobre ele. É, então, Lúcia, porque eu vi uma coisa bem interessante. Eu acho que você pode falar um pouquinho mais para a gente, porque eu vi num gráfico aqui, você vai saber do que eu estou falando. Esse gráfico, que Uhum. tem alguns benefícios com relação ao exercício, que o clock é bem semelhante, né, pelo que eu estou lendo, e outros que o que é só o exercício mesmo. É isso ou não? Entendi errado. É, Sobre a esse irisina circulante. Isso, esse gráfico, esse esquema, né, que foi feito no folder, é Aham, exatamente isso que a gente estava falando. Se a pessoa pratica atividade física, ela vai ter já essa síntese, né, essa síntese endógena de irisina. Quando você suplementa com clock, vai aham, potencializar ainda mais, né? tá. Vai aumentar essa produção de irisina. E aí, os outros benefícios do clock que eu ia te falar, né? Aham, Que é muito importante, que eu acho que assim, é uma grande vantagem de vários outros produtos que tem no mercado. Não sei se uhum. você viu ali no mecanismo de ação, que ele modula, o mecanismo de ação ele está na última página, na última parte. Ele Vi. mostra que ele também aumenta os níveis de melatonina circulante, Isso em muito torno me de, interessou. em torno de 8%. Então, os estudos mostraram que os pacientes tiveram uma melhora na qualidade do sono, teve melhora no foco, na concentração, até no humor, né? Se você tem uma boa noite de sono, né? Afeta tudo. Então,
Por isso até que o clock é indicado a tomar no final do dia, tá? Ele não Hum, é indicado tipo um pré-treino para tá. tomar antes de treinar. Você toma Entendi. 1 hora antes de dormir, tá? O ideal é 1 hora antes de dormir, que ele vai melhorar a qualidade do sono. Ele vai aumentar aí os níveis de melatonina circulante. Então isso é excelente, porque em um produto você consegue ter todos esses benefícios, né? Você E viu o também? sono, ele tá muito ligado ao emagrecimento, né? Porque É, quando a gente não dorme bem, a gente tem liberação de cortisol. O é- cortisol é terrível para quem precisa emagrecer. Então, eu faço uso de melatonina é, por que conta dose que disso, você né? toma? Eu tomo dois Tá. miligramas, sublingual. Aham. Então, até pessoas que tomam, né, melatonina, é importante observar se com o uso do clock, como vai aumentar, né, essa produção Uhum, endógena de melatonina, de repente, isso também não tem estudo, tá, Yuri? Mas tá, assim, o profissional ele pode ir acompanhando. Se dá, de repente, até para reduzir a dose da melatonina exógena, né? Porque como você vai ter essa tá. produção pelo teu Aham, organismo, né, endógena, talvez dê até para diminuir. Porque a entendi. melatonina, algumas pessoas, né, se queixam que dependendo da dose que tomam, tem aquela sensação de ressaca, né, a hora que acorda. E aí isso é tudo questão de ajustar a dose. E são vários fatores Sim, também, né, que interferem sim, na qualidade do sono. sim. Outro benefício do clock que está naquele esquema lá que você me mostrou inicial, Aham. que ele melhora a resistência à insulina. Eu vi isso. Isso muito me Isso, interessou também. isso é sensacional, né? Porque ele vai melhorar a captação da glicose. Ele aumenta a sinalização, sabe do GLUT4, aquele que faz Uhum, a uhum, que vai fazer com que a insulina, né, consiga colocar a glicose ali para dentro da célula, né? Então ele sim, vai sim. manter a homeostase da glicose. Então ele pode ser muito indicado Aham. para pacientes, né, como um coadjuvante ao Pré-diabéticos, tratamento né? pré-diabéticos com resistência à insulina, ou até mesmo com a diabetes tipo 2, né, Uhum, junto com o médico, sim, né, para poder sim. ir acompanhando. Mas ele melhora essa a resistência à insulina também. Então é para síndrome metabólica. Ele tem Uhum, vários benefícios. A irisina, ela já, acho que foi o ano passado. Ela é um hormônio que ele está sendo muito estudado já, desde uhum. 2012. Desde 2012. E teve até saiu numa capa de uma revista, já tem vários artigos, estudos, que ela vai atuar também como neuroprotetora. Então, assim, para prevenção de doenças neurodegenerativas, como Parkinson, Alzheimer, melhora a Uhum, cognição, melhora a memória. Então, assim, em um único produto, olha quantos benefícios que você encontra, né? sim. Eu não sei se você soube que recentemente, a semana passada, eu acho, teve lá nos Estados Unidos o maior congresso que fala sobre low carb, que é o Metabolic Health Summit. Você já ouviu falar? Eu já ouvi falar, mas eu não vi esse É. último. E aí, um dos. O Chris Palmer, né, que é um dos mestres, dos magos da low carb cetogênica no mundo, ele fez um comentário que tem chamado muita atenção. Não sei se você já ouviu falar disso. Que eles estão apelidando o diabetes, o Alzheimer, de diabetes tipo 3. Sim, já ouvi. Você já ouviu falar isso? Já. Aham. Porque não existe comprovação, não existem estudos que comprovem a ligação, mas existe uma constatação da ligação entre resistência insulínica, síndrome metabólica e Alzheimer, né? Sim. Então, todas essas coisas que nos ajudam com a resistência insulínica e com síndrome metabólica estão nos ajudando mais para frente a evitar uma doença, porque Alzheimer é muito triste, né? É Ai, muito. demais.
É muito triste Muito e, complicado. infelizmente, é muito comum, né? Tá Sim. ficando cada vez mais comum. Tem aumentado muito, né? Tem aumentado Sim. muito. E Inclusive, ao mesmo tempo que tá aumentando a obesidade, né? Então, tá muito sim, ligado. você falou disso, eu lembrei de um outro produto que a Fagron tem, sem querer desviar o Peraí, assunto. deixa eu ver se eu adivinho. É o Citrussim? Não, o Citrussim ele pode ser associado ao Clock, que o Hum, Citrussim é aquele da laranja vermelha Moro, né? Que eu é, ia perguntar sobre isso, porque é eu li aqui, você já entrou nesse assunto, você pode falar disso, se possível. Porque eu li aqui a sugestão de dose, né? Que quando é isolado é de 500 miligramas a 1 grama, de 500 a 1000 miligramas, né? E quando é em isso. associação com o Citrussim, eles sugerem 500 miligramas. Aí, eu ia te perguntar justamente isso, se o Citrussim é o extrato da laranja Moro. Porque eu falo É, muito dela, mas eu falo com outro nome. eu sei. É obtido da mesma laranja, tá? Que é essa espécie, né, Moro, Uhum. dessa variação Moro. Tá. E só que o que que acontece? A diferença é a padronização. Ah, tá. O Citrussim, ele tem no mínimo 3% de antocianina, tá? Tá. E aí depois você verifica esse outro que você falou, qual que é a padronização. Se for o que eu estou pensando, Uhum. em torno de 0,8, se eu não me engano, tá? Tá. Então, Uhum. assim, tem essas diferenças nas padronizações quando a gente trabalha com fitoterápicos, né? Que é super importante, que é Sim. fundamental. E Porque aí, em relação. eu Você já usei usou? com muito sucesso. Para mim, é uma das melhores coisas para perda de gordura abdominal. Eu acho uma coisa fantástica, É porque excelente. eles É excelente. é uma coisa fantástica. E daí, É se você está me impressionante o contando que o resultado. Citrussim é então bem interessante de porque eu indico para as pessoas pesquisarem e conversarem com seus médicos e nutricionistas a respeito do extrato da laranja moro, porque eu hoje em dia eu não uso, mas eu usei por praticamente 3 anos quase. Não, o resultado é excelente. É muito bom. Então já fica a dica para o pessoal também procurar saber sobre o citro, sim, porque O citrocin ele estimula a lipólise, né? Também, que é a quebra das células de gordura. aham, E aí, quando você associa com o clock, você vai ter esse efeito sinérgico, né? nossa, São mecanismos que se complementam. eu E acho aí que é a você minha chance falou, de perder a barriga. você vai adorar, o resultado é muito bom. Você vai ver. Legal. Teve uma pessoa que perguntou onde encontra o clock. É em farmácias de manipulação, tá? A Fagron, ela, acho que quem chegou depois, né? Ela é uma multinacional holandesa que ela vende os ativos para as farmácias de manipulação. Então aí é só procurar em farmácias de manipulação com a orientação de um profissional, né, médico, nutricionista, farmacêutico, que vocês encontram. Em relação à dose, Yuri, o estudo que foi feito, tá? Foi feito estudo clínico, controlado, randomizado, e Eu que vi. foi Foi um estudo bem dividido, sério. sim, foi dividido em grupos, né? Um grupo tomou Uhum, placebo, outro sim. grupo tomou o clock 500 miligramas e o terceiro grupo tomou 1000 miligramas. O grupo que teve o melhor resultado, tá? Mais significativo, não, desculpa, foi 1000 e 1500. Foi Aham, placebo, uhum, 1000 e 1500. O grupo que uhum, teve a dose mais significativa foi no grupo que tomou 1000 miligramas por dia, tá? Que aham. teve assim um aumento dos níveis de irisina circulante, que foi mais de 23%. Aham. E aí teve outro estudo também que mostrou que teve uma perda de quase 15,5% de peso, de massa gorda. Eu Então, vi assim, isso. Isso é uma coisa e legal de muito destacar. rápido, É e muito muito rápido. rápido. E eu achei interessante, porque eu tô com um estudo aqui na mão, né? Que eles garantem, né?
os estudos concluíram que não houve nada de perda de massa De massa magra. magra. Foi de Isso é massa gorda. fantástico, porque Por- normalmente quando a pessoa perde muito rápido, ela perde A músculo. massa magra. Se É, você não adequar a dieta, né, é, a ingestão certa de proteína, corre o é. risco de ter perda de massa magra. Mas e por que que isso acontece? A perda de peso, de massa gorda? Porque por causa desse efeito da termogênese. Sim. Porque ele vai pegar essa gordura e vai pegar a energia da gordura Eu para achei isso queimar e fantástico. transformar em calor. Então ele vai evitar o acúmulo, né, dessa gordura e vai transformar em calor. Então essa que é a ação termogênica, ele vai oxidar o ácido graxo, né, a gordura. Então por É, isso que não tem a perda de... eu acho isso muito importante porque eu costumo falar para as pessoas que quem faz uma dieta sem cuidado na proteína, e tem muita gente hoje em dia que faz o jejum intermitente de forma errada, e emagrece, né? Só que a pessoa, ela tende a engordar muito rápido, porque o corpo, ele se defende, ele vai atrás do que ele perdeu de nobre. E quando ele perde músculo, que é uma coisa nobre para nós, ele tende a recuperar aquilo muito rápido. Então a pessoa emagrece e Aí tem ele, um reganho muito grande, né? Então é sempre sim, importante garantir que a perda seja de gordura. Então eu achei isso fantástico quando eu é, estava lendo aqui. exatamente. Porque, assim, quando é muito radical, né, tem essa dieta muito restritiva, você até tem essa perda rápida de É, peso, mas você não consegue manter isso por muito tempo, aí pode ter aquele efeito rebote, né, voltar a ganhar. E o que acontece é que você falou também, né, o metabolismo vai diminuindo, né, a taxa metabólica basal diminui, é. né, porque o organismo sente, é como se fosse uma defesa, né, e Ó, aí alguém perguntou em quanto tempo ocorreu essa perda. Eu estava em vendo aqui, é super rápido, né? 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas. Gente, É. é fantástico. Eu tô com estudo na mão, Duas. olha. Evidências científicas, eu tô com estudo, a maneira como foi feita. Ela foi feita com duplo. Esqueci É como é que duplo fala. cego. Duplo Duplo cego que fala, cego, né? randomizado, controlado. É É o res- maravilhoso, quer dizer, é o estudo mais, é o tipo de estudo mais sério, vamos dizer assim, não é essa palavra, né? Mas Que dá relevante. credibilidade, né? Credibilidade Mais relevante. científica. É. Eu achei E, fantástico. e, Yuri, e sabe o que eu estava lembrando também, né? Tudo isso que eu te falei, né? De aumentar a oxidação de ácidos graxos, né? Essa ação termogênica que vai levar, né, à perda de peso. Aonde que ocorre? Nas mitocôndrias. E aí, quando a gente fala de mitocôndrias, quem que você lembra? Do meu melhor amigo, Max Solve. Exatamente, É assim, eu tenho Jesus na minha vida e depois o Max Solve. exatamente, porque as mitocôndrias, né, são como se fosse uma usina no nosso organismo, né? Elas que produzem energia. E aí você pode até associar o Max Solve de manhã e o Uhum. clock à noite. Entendeu? Porque o Maxolve é a coenzima Q10, né, que ele vai aumentar a síntese de energia de ATP, vai fazer com que essa mitocôndria funcione de uma forma adequada. E É. aí, ela funcionando de uma forma adequada, ela vai aumentar mais ainda a oxidação, né, de ácidos graxos, de gordura, levando aí a perda de peso. Então, é uma dupla, o Maxolve de manhã e Clock à noite. Então, ó, pensa o seguinte, se eu tomar o Max Solve de manhã, aí eu tô usando o tricoxidil. Ou seja, aí eu começo a tomar o clock, então eu vou ficar, além de magro, bonito E e cabeludo. saudável. E Cabeludo, bonito cabeludo. e saudável. Nossa, a Fagron salvou minha vida. Não, isso já tá fagronizado, já veio de vermelho, nem combinamos, hein? Nem combinamos. Verdade. Não, eu É. peguei de vermelho de propósito, Ah, peguei meu box. obrigada. Não, excelente.
Então, Mas alguém já perguntou sobre o período. Período é uma coisa assustadora de rápida, né? E sim, o agora me resultado. diz o seguinte: eu compro para tomar, sei lá, um mês, né? Aí eu vou ter que usar ele sempre para manter os efeitos. Como é que funciona isso? Então, isso aí vai depender muito de cada paciente, né, Yuri? Tá. Eu acho que você vai ter que tomar durante um período, ver como que teu organismo vai reagir, né, junto com vários outros fatores, né, prática de atividade física, uma dieta bem equilibrada, e vai observando. Vai depender do objetivo, né, de perda de peso de cada um. Pelo que a gente tem visto assim na prática, eu já estou tendo feedbacks assim que o resultado é muito rápido, né? Então você Uhum. pode usar durante um período e observando. Tá. E me fala uma coisa. Existe alguma contraindicação? Não, não tem nenhuma contraindicação. Os estudos assim não mostraram que ele pode ser usado para qualquer paciente. Só não é interessante, por exemplo, quando você for tomar o clock, é, tomar junto com cafeína, com outros estimulantes energéticos, porque o clock, se tomar junto com a cafeína, ele vai ter esse efeito antagônico, né? Porque o clock, ele vai levar à indução do sono, porque ele aumenta a síntese de melatonina. Aí, se você tomar junto com cafeína, pode ter essa ação contrária. Então, seria essa contraindicação, mas assim, não tem nenhum tipo de contraindicação. Mas quando você fala, não significa que eu não possa tomar meu cafezinho no outro horário. Não, pode, Tá, só tomar junto, entendeu? tá, Assim, no mesmo entendi. horário, para não Quem ter me essa segue, interferência. quem me segue já está catequizado que não se toma nada junto com café, porque o café atrapalha a absorção de um monte de coisa. Tem muita gente, inclusive, que tem anemia, não sabe, é por conta do cafezinho que toma logo em seguida da refeição, porque o café tem uns Compete estudos que com, com compete fé. com ferro. Então eu sempre quem me segue já sabe que o meu cafezinho tem horário. Eu amo café, né? Eu também, mas eu só tomo de manhã. Ótimo. Olha, Estão tem várias perguntando, pessoas. não, Tem. não vende em site, tá? É só Uhum. em farmácia de manipulação. A Fagron, ela vende os produtos para as farmácias de manipulação do Brasil todo. Então, vocês com orientação de algum profissional da área da saúde, médico, nutrólogo, nutricionista, farmacêutico, vocês encontram. Então, é só em farmácia de manipulação. Esse produto É, ele foi lançado, acho que faz um mês mais ou menos. Então, nossa, muito muitas bom. farmácias já compraram, outras estão comprando conforme vai tendo procura. Mas falar que é cloque da Fagron, com certeza todas as farmácias são clientes da Fagron. Não que elas comprem tudo, né? Tem umas que compram Uhum. várias, mas conhecem a Fagron. Eu posso falar uma indicação minha? Pode. Porque é o seguinte, gente, eu compro as minhas coisas na farmácia Benetton. E a farmácia Benetton, eu vou colocar aqui para vocês, ó. Ela entrega no Brasil todo. E a Benetton, ela oferece um atendimento super especial para quem é indicado meu. Então, quem quiser, entre em contato comigo ou no Instagram da Benetton. E a Paula, que é a farmacêutica, ela pode ser a profissional gabaritada para fazer essa orientação para vocês que a Lúcia está falando, tá? Então, um lugar de confiança, vocês podem ir em qualquer farmácia de manipulação que seja da confiança de vocês. A Benetton é onde eu faço as minhas fórmulas, tá? Então, e eles entregam com o maior carinho, eles são maravilhosos. E existe um WhatsApp que é direto com a farmacêutica. E ela é muito legal. Os meus alunos da mentoria, todos têm comprado deles e têm ficado muito felizes. Eu não sou formado ainda, então eu não tenho nenhum benefício de prescrição. É uma indicação de coração mesmo, porque as minhas coisas vêm deles. Nossa, eu tô amando. Na Ô, verdade, assim, eu já tô aqui. Ah, tem gente perguntando se ele é caro.
Então, depende muito de cada farmácia, tá? Porque assim, a Fagron ela vende para as farmácias e cada farmácia tem Claro. uma forma de calcular o preço, que a gente fala que usa um fator, né? Porque nesse fator vai estar embutido a mão de obra, Sim, luz, água, claro. embalagem, rótulo, todo o trabalho, né, que é feito na manipulação. Então tem, por isso que tem essas variações no mercado. O que eu vi aqui em São Paulo tá saindo mais ou menos na faixa 500 miligramas para um mês, mais ou menos em torno de dos 300, 250, mais ou menos, tá? Aí precisa fazer uma pesquisa aí de mercado. Mas tem que É, pensar que ele vai trazer muitos benefícios, né? sim. Melhorar toda essa Eu vou parte contar um da. segredo. Eu esqueci de falar uma coisa, Yuri, que é O super quê? importante. Ele melhora também o desempenho na prática da atividade física e reduz a fadiga. Então, ele vai melhorar a força, você vai treinar com mais vontade, entendeu? E aí, com isso, você vai ter um resultado melhor. Então, é Isso é mais um muito bom. benefício. Ele vai melhorar a qualidade do sono, vai ter toda essa ação termogênica, melhorar o desempenho na prática de atividade física. Então, assim, são sem contar aqueles outros que eu te falei: melhora da resistência à insulina, melhora da cognição. Então, em um único produto, você encontra aí todos esses benefícios. Pois é, e é legal E sem destacar, contraindicação. e é legal destacar que ele é um fitoterápico, ou seja, os componentes dele são naturais, não é nada que eu costumo falar muito aqui, eu condeno um pouquinho os remédios. Não é que eu condeno, né? Eu tive uma experiência muito ruim com um remédio de farmácia, né? Remédio controlado para perda de apetite. Nunca me resolveu nada e ainda me causou um pacote de problemas. Então, eu acho muito interessante ele ser um fitoterápico. Imagina, a gente vem do alecrim. É claro que é diferente, não é a mesma coisa que vocês comprarem um óleo de alecrim, né? Sim. Como a Lúcia estava dizendo, ele é absolutamente controlado, é diferente de É. você ter a plantinha ali, né? Tem toda uma técnica, uma tecnologia, né? É um coprocessado que a gente fala, é um fitocomplexo, né? Padronizado em fitoquímicos, né? Então não é simplesmente alecrim com lírio de um dia mistura. Tem toda uma Uhum. tecnologia aí nesse desenvolvimento, nessa padronização, para Tá, conseguir chegar nesses. sim. Tem gente que perguntou, eu vi passar uma pergunta aí sobre a dose. Então, a dose, isso é uma dúvida minha, realmente. Se eu for tomar um grama, né, 1000 miligramas, eu tomo os dois comprimidos juntos à noite ou eu divido? Você pode tomar 2 cápsulas de 500 miligramas. Eu sugiro fazer 2 de 500, porque se você for fazer 1000 miligramas em uma cápsula só, vai ficar aquela. Sim. Então, eu acho até você pode fazer 30 ou 60 cápsulas de 500 miligramas. Toma de 1 a 2 cápsulas, 1 hora mais ou menos antes de dormir. Aí já vai melhorar a qualidade do sono. Eu amei. Outra coisa. Bom, se ele não tem quer dizer, efeito colateral, se ele não tem contraindicação, ele provavelmente não tem interação medicamentosa não aconselhada, né? Quer dizer, É, você já falou da cafeína, quer dizer, a gente pode considerar, mas assim, se a pessoa toma algum remédio, tem importância. Você já falou, não. na verdade, uma observação sobre a cafeína e uma observação sobre observar o uso de quem já usa melatonina, né? Porque ele pode aumentar a produção. Isso. Eu Uhum. acho que é assim, a gente não tem nenhum estudo, né, como eu te falei, de Tá. pacientes que estavam tomando melatonina e suplementaram com clock. Mas como ele Mas aumenta faz essa síntese sentido, né? endógena, né, eu acredito que você consiga até reduzir um pouco a dose ou talvez até tirar, parar de Sim. tomar, Uhum. dependendo, né, do paciente. Então, eu acho que aí é uma questão de observar e ir ajustando a dose. Uhum. Porque, É, como eu falei, algumas pessoas se queixam, né? Que tá. dependendo da dose,
fica com aquela sensação de ressaca no dia Uhum. seguinte. Isso É que tem que ajustar a dose. eu acho que, e principalmente quem toma doses mais altas, né? Eu É, conheço gente que toma 10 miligramas de melatonina. Para mim, isso. 2 miligramas já é muito bom para mim. É. E mas isso é, enfim, quem toma melatonina tem prescrição, então é só conversar com o seu médico, né? Sim, e Não é. acompanhando, né, observando se de repente faz esse ajuste na dose. Uhum. E outra coisa que eu ia perguntar, tem algum efeito colateral? Não, até agora nada, nenhum relato. Gente, eu vou pedir o meu clock, eu vou começar a usar e vou começar a E botar para você as vai me pessoas. falando depois, hein? Eu Eu quero vou saber. dividir, eu vou dividir com as pessoas, porque eu me empolguei quando eu vi, quando você me deu o folder, eu estudei e eu falei, nossa, é muito interessante, porque é natural. Enfim, é um queimador de gordura por uma via que não é uma coisa muito comum, né? Porque a gente, claro, a gente tem os termogênicos que a gente pode incluir na alimentação, mas eles vão agir de uma forma muito diferente, É né? diferente, são outros mecanismos. E lembrando, né, o grande diferencial do clock é no aumento da irisina, que tem todos esses benefícios, né? Além de É. também estimular melatonina. Então, assim, vai ter várias ações no nosso organismo, né? Essa Uhum. parte de homeostase da glicose, né? Então, melhorar a sensibilidade à insulina para pacientes pré-diabéticos, com resistência à insulina, ou até mesmo como um coadjuvante para pacientes, né, com diabetes tipo 2, síndrome metabólica, que ele vai dar uma regulada. Porque você viu que ele modula, né, a secreção de Vi, insulina, de vi. glucagon, então ele vai Sim. regular toda essa parte. Eu achei bem interessante, porque aqui a irisina, ela tem ação no rim, né? Ação no rim, no cérebro, no pâncreas, no fígado, no tecido adiposo e nos músculos. Então, quer dizer, nossa, é tipo a coenzima Q10, né? Que quando a gente conversou, quem quer saber mais sobre o Maxolve, que é a coenzima Q10 inteligente, tem live com a Lúcia, salva no perfil. É só chegar lá e ir descendo que tem Maxolve lá. Carmen, então, esse aí que você está falando é parecido não Com com clock, citrussim, esse é com o parecido com citrussim. citrussim. Aí tem uma diferença na padronização de antocianinas, que é o fitoquímico, que é o marcador. É Uhum. obtido da É, mesma laranja, mas tem essa diferença na padronização de antocianinas. ambos vêm da laranja moro, mas aquele é fabricado de um jeito, o citrussim é fabricado de outro. Mas ela está É. querendo saber se o clock atua de maneira parecida. É diferente, né? Não, é outro mecanismo de ação. O citrussim, ele vai estimular a quebra, ele estimula a lipólise, né? Que é vai quebrar as células de gordura. Aqui ele vai aumentar a oxidação de gorduras, né? Por causa dessa ação termogênica. Então são mecanismos diferentes que se complementam, né? Que vai ter um efeito sinérgico, que vai potencializar. Essa associação dos dois é excelente. Uhum. Eu fiquei com vontade disso. Experimenta e depois você me conta. Eu Depois de vou duas ligar semanas. amanhã. Nossa, e 2 semanas é muito pouco, É muito gente. rápido, é muito É muito rápido. rápido. Nossa, que legal. Amanhã eu já vou entrar em contato com a Benetton, tô falando sério. Já pede o Por- seu e eles entregam no dia seguinte, eu acho muito bom. e Mas vamos assim, acompanhando. mas para ficar bem claro, gente, qualquer farmácia da confiança de vocês. E eu sempre, quando eu indico para as pessoas o Maxolve, eu oriento elas a pedirem Maxolve e deixar bem claro que é do laboratório Fagron. É, Porque às vezes a pessoa, sei lá, não tem o produto e manda uma coenzima que é 10 é. qualquer. Se você colocar Maxolve, é da Fagron, só a Fagron Aham, que sim, desenvolveu, que vende. Se sim. você Uhum. colocar coenzima Q10, Aí pode ser qualquer uma, né? aí pode ser em cápsulas e não vai ser essa mesma coenzima que tem, né, essa tecnologia de nanoemulsão, que é
tem essa biodisponibilidade 500% superior, que é na forma líquida, hidrossolúvel. Então, aí tem que... A dosagem indicada para citrocin pode ser 500 miligramas, de 300 a 500 miligramas. Uhum. Tem um estudo até com 1 grama de citrocin que foi resultado excelente, mas com 500 miligramas já tem ótimos resultados. A Rose perguntou, se parar de tomar, volta a engordar? É aquilo, né? Você tem que manter. Isso vai depender muito de cada pessoa, dos hábitos alimentares, na prática de atividade física, mas ele vai dar um estímulo diferente para o seu organismo. Então aí você consegue manter e observando, né? Vai depender muito de cada pessoa. O objetivo que você tem, né, de perda de peso, até ele vai dar uma estimulada, né, no começo, aí de repente se você atingiu ali seu objetivo, você mantendo uma dieta, prática de atividade física, né? Que são Uma coisa que eu vários achei fatores, né, que interessante, interferem. uma coisa que eu achei interessante, o Dr. Souto, ele fala muito que quando você perde 10% do seu peso, né? Então, por exemplo, a pessoa ela pesa 90 quilos, perde 9, isso já representa uma coisa muito fantástica na questão da síndrome metabólica e resistência insulínica. É uma quantidade bem considerável. Então, quer dizer, o clock, ele dá justo né, essa ajuda, né, aí, interessante do ponto de vista de porcentagem de peso, né? Sim. Pelo que eu estou entendendo. E o Tem mais alguém interessante, né, que foi a perda de massa gorda, como a gente falou, que isso Sim. é super importante, né? Não teve perda de massa magra, perda de massa É. muscular. Se a pessoa está fazendo um pouco de exercício, ela perde massa gorda, mantém a massa magra, ela tem muito mais facilidade de se manter magra, porque o músculo Sim, queima caloria só para se manter, né? sim. O músculo É, queima, ele e aí a Fátima está perguntando, o citrocin toma que horas? pode tomar 2 vezes ao dia. Se for fazer junto com clock, pode Ah, tomar à noite junto com clock. tá. Se for isolado, pode ser de manhã. Porque a pessoa pode manipular junto, é isso? Pode, pode. Naquele folder que eu te dei, na última página tem uma Aham. sugestão de fórmula, que Tem, tá o citrocin tem. com clock. Tá vendo? Tá 500 de É, clock e sim. 300 E de 300. citrocin. É. Uhum. Aqui tá Ai. tomar uma dose Ah, uma vez ao dia, mas o ideal é à noite, tá? Porque ele melhora tá. a Uhum. melatonina. Tá, entendi. Nossa, é muito bom. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Gente, quem quiser mandar as perguntas. Tadeu, já falamos sobre isso, não tem nenhum efeito colateral observado, o que eu achei maravilhoso. Gente, o citrocin, para quem. Tá todo mundo escrevendo com S, ele é com C, tá? Quem quiser pesquisar aí atrás, eu vou escrever para eles Vou aqui. escrever aqui. Ó, É com N ou com Citrocin. M no final? Com M. Eu escrevi, ó, Ci- citrocin. Legal. É assim, gente, do jeito que a gente escreveu, tá? Interessante, o citrocin eu não tinha pesquisado ainda, mas quando eu li eu desconfiei que fosse esse princípio ativo e é fantástico. Quem precisar, principalmente a perda de gordura abdominal, ele atua muito na gordura visceral, né? O extrato de Sim, laranja-moro, o até citrocin. para esteatose hepática, É verdade. gordura no fígado, ajuda demais também. Já tem muitos É, relatos. quando eu comecei a minha dieta, eu tinha grau 3 no limite do grau 4 que já é a cirrose não alcoólica, né? Sim, E eu hoje em dia não tenho nada, eu tenho zero. E assim, uma das coisas que o meu médico, o Dr. Rafael, me indicou desde o começo foi o extrato da laranja-moro. Eu é, tomei muito tempo. é excelente. Ajuda muito.
eu gostei. Para quem não sabe, a laranja Moro é uma laranja vermelha que vem lá da região do Mediterrâneo, né? É, Só que daí, claro, é diferente você comer a laranja e você tomar o extrato padronizado dela, que é outro, enfim, é aquilo, né, que a gente diferente. estava falando. Porque assim, na É, laranja são vários componentes, né, que tem ali sim, na laranja. sim, Aí, quando você trabalha com fitoterápico, ele passa ali por um processo, né, de extração, de secagem, e aí você faz o pó, e onde está concentrado os ativos que vão ter uma ação no nosso organismo. Então, por isso que é muito importante sempre observar a padronização. Falou em fitoterápico, você precisa verificar qual que é a padronização. É um extrato seco padronizado e concentrado. E comparar, né, com o que tem no mercado, porque aí vai ter essas diferenças. Um pode ter uma padronização maior, menor, que pode interferir no resultado. sim. Pelos valores que você me falou, eu achei bem interessante o Citrus, sim. Você não conhecia esse? Não, Acho que não, né? Eu vou te passar o material não só conhecia. dele. Vou te Ah, eu passar. quero. Eu leio tudo, ó, eu guardo tudo que você me passa, porque eu gosto muito de passar para as pessoas. Agora, ainda ninguém falou, nossa, Yuri, como você tá cabeludo. Mas eu cortei o cabelo recentemente e eu tô cheio de E o cabelinho novo tricoxidil? nascendo. É claro. Sério, né? Não, você vai Aqui. ver a Não, pior. diferença. Não, dá. Tem um monte nascendo. Você só Não tá que eu usando seja careca, só o gente. tricoxidil. Só o Tô usando. tricoxidil. É, Você só. tá tomando alguma coisa também ou não? Oral? Uhum. Mas Ai, assim, ajuda. mas deu muita diferença, porque assim, eu tava com uma queda muito acentuada. E aí eu comecei a tomar o medicamento via oral, na verdade, associação dos dois. Só que quando eu comecei a usar o tricoxidil, a diferença foi muito grande. Tipo assim, ele Sabe por começou a nascer quê? mais forte. É porque ele tem um mecanismo de ação diferente. Então, quando que Uhum, desse oral que você deve estar tomando, ele atua em outras vias, entendeu? Então, quando uhum. associa, vai ter um Sim, resultado. nossa, muito bom. Deu muita diferença. É, tanto que porque assim, o meu barbeiro, quando ele foi cortar meu cabelo, ele falou assim: Ué, você veio aqui, você tava sem cabelo. Aí você, de repente, volta com cabelo. Porque, não, tipo, eu fui normal uma vez, aí da penúltima vez ele falou: Nossa, o que que aconteceu que você tá com o cabelo tão ralo? E aí eu fiz o tratamento e quando eu voltei, ele falou: Ué, cada vez que você tem aqui, você tá com uma cabeça diferente, porque já estava muito diferente. Aham. A coroinha de São Francisco aqui Ah. sumiu, Olha que graças ao bom Deus, maravilha! porque Nossa, que graças ao bom! bom Deus, porque nossa senhora, que eu tava desesperado. Que A ótimo! E o Mônica resultado foi rápido, né? foi, na verdade, assim, quanto? Acho que 3 semanas já deu bastante diferença. Tem gente perguntando qual é esse. Chama tricoxidil. Você quer escrever? Eu vou escrever aqui. Tricoxidil. O tricoxidil são umas gotinhas que a gente pinga no couro cabeludo, massageia 2 vezes ao dia. E assim, para mim deu uma diferença absurda. Aí minha mãe viu meu cabelão e ela já falou assim: Nossa, acho que eu vou usar. Pode usar, viu? Não tem nenhuma contraindicação. Sim, Ele é sim, pois é. feito de. Eu já coloquei a fórmula completa, tá? Que Ah, é em legal. farmácia de manipulação também. Ele é feito de frações de óleos essenciais. Ele é super Uhum, natural, não tem nenhuma contraindicação e ele estimula a síntese de fatores de crescimento. Então, assim, a gente tem um estudo, você deve ter ouvido falar já do minoxidil, né? Que é uma terapia ouro, terapia padrão para uhum, alopécia. E ele teve resultados muito semelhantes ao minoxidil, só que é um mecanismo diferente. Então, assim, tem médicos que fazem a associação do tricoxidil com o minoxidil. E o resultado é uhum. maravilhoso, porque são ações diferentes. E tem sido muito usado o minoxidil oral, né, agora, mas aí pode usar o tricoxidil tópico, porque aí vai ter uma ação.
também. Que o, Ah, po- pode juntar o tópico junto com o tricoxidil? O minoxidil tópico contra o tricoxidil? Os Pode, dois? na Ah, mesma é? fórmula, pode. Porque Hum, eu vou pôr aqui, fica tricoxidil com minoxidil, na mesma fórmula. hum, entendi. Porque uma coisa que me chamou a atenção, o tricoxidil, eu acho que o veículo dele é um veículo mais interessante porque não deixa o cabelo oleoso. Exatamente, esse veículo, ele foi desenvolvido pela Fagron, que ele não tem Hum, álcool e não tem ah, propileno glicol. Você viu que o cabelo não fica oleoso, não não fica fica normal. ressecado, fica Não. normal. Esse Porque o veículo. minoxidil é complicado, porque ou ele tem propileno glicol que deixa o cabelo uma pasta, ou ele É, tem álcool que deixa o cabelo uma palha. seco, duro. E aí, o paciente não tem adesão, porque não é todo mundo que lava o cabelo todos os dias, né? Não é. Principalmente mulher, não é Mulher. que lava Uhum, todo dia. E aí sim. acaba não usando, e aí não tem o resultado, né? Esperado, porque precisa passar todos os dias, diariamente. O Tricossol é É. maravilhoso, é assim, produto que foi assim padronizado em muitas farmácias e muitos médicos não prescrevem mais loção capilar, é só Tricossol. Entendi. Nossa, é muito bom. Nossa, Lúcia, você é sempre uma enciclopédia, né? É bom. Imagina, Ah, ele faz cair o cabelo primeiro para depois crescer um novo. Ah, que é aquela a, coisa do. o efeito shedding que o minoxidil causa. O tricoxidil, os pacientes que participaram dos estudos não tem esse efeito shedding. Porque o minoxidil, alguns pacientes se queixam disso, né? Que É, ele é porque ele causa essa acelera, né? queda, ele acelera essa queda, é aquela fase, né, da queda, a fase telógena, para depois entrar numa fase anágena, que é a fase de crescimento. Então dá uma piorada no começo do tratamento, mas depois volta a crescer. Só que tem muitos pacientes que não querem passar por esse período aí, né, dessa piora inicial, que pode Uhum. variar de até uns 2, 3 meses, depende. Mas o tricoxidil não apresentou esse efeito shedding. Não apresenta, a gente não tem essa queixa. É, eu não, o meu não caiu nada, ele só tá engrossando e crescendo muitos novinhos, além dos que já tinham, que já estavam, né, por conta da medicação oral, mas dá muita diferença na. O cabelo Você fica mais começa, grosso, né? Fica mais começa a bonito. perceber, né? Crescimento de novos fios É. e E eu vou aumenta a te falar uma densidade. coisa. Eu na TV, onde o programa onde eu participo, eles fazem eles fazem propaganda de um outro remédio, um outro que é muito parecido, mas é diferente. Mas é para a mesma coisa de queda de cabelo. Muitas pessoas falam que é bom e tal, mas o tricoxidil eu achei uma vantagem fantástica, porque assim, eu estou tendo muito resultado, tanto quanto essas pessoas, mas o valor é um valor bem acessível, eu achei, pro, em comparação com as outras opções de tratamento. Sim, E eu é confio super demais na acessível. Fagron, então ele é. Se for, Eu achei isso bem legal. se você pegar uma fórmula de minoxidil no Tricossol, vai depender da farmácia, mas está em torno de 80, 90. Quando você inclui o tricoxidil, vai aumentar uns 40 a 50 reais, assim, no máximo. Uhum. Eu achei bem legal. Olha, a professora Fraga falou: eu tenho alopecia e sempre uso minoxidil, não tive esse efeito de queda. Então, não teve esse efeito de queda porque já existia uma queda, né? Depende do E, paciente. Depende, algumas pessoas não é apresentam, muito comum. mas pode Mas é muito comum acontecer. porque é o mecanismo de ação. Né? É o mecanismo de ação, porque para vocês entenderem, né? Vou falar de uma maneira bem leiga. O cabelo, ele dá lugar a um cabelo novo. Então, dependendo da fase que você começa a usar, ele diminui a vida do cabelo velho para o novo chegar, né? Então, depende muito da fase que o cabelo tá e quando a pessoa começa a tomar.
mas é muito comum. Eu tenho vários amigos dermatologistas que eles falam muito frequentemente sobre essa questão de ter uma queda acentuada para depois melhorar. Que não é o fim do mundo também. O cabelo não cai todo, né? Sim. Mas, É porque mas é, cada fio está numa fase, né? é, Anágena de é, crescimento. é, Então, senão, e a gente justamente. ia ficar careca, todo mundo, né? E depois ia crescer. É, Então, cada fio. tipo, tipo a cobra, né, que troca a pele. É, A gente ia trocar o cabelo. sim. Nossa, é muita informação. Quem assistiu essa live, a gente chegou a mais de 80 pessoas. Eu agradeço muito a presença de todo mundo. E quem assistiu a live tem aí bastante material para cuidar da saúde, A gente né? falou de bastante coisa, hein, Yuri? Vários Bastante coisa. assuntos. Mas eu vou botar o nosso tema principal, o clock, porque você deu uma aula e é uma coisa para quem aí está procurando um auxílio no emagrecimento, né? E quem quiser saber mais, tem no site da Fagron alguma coisa ou não? Eu não sei, porque eu só tenho meu folder que eu não dou para ninguém. Eu acho que tá ativado o site, sim. Eu vou Tá. confirmar. Mas acho Quem que quiser, tem, sim. Acho que tá ativado, sim. Deixa eu ver. tá. Sil, vai ficar salva, sim, vai ficar salva, até porque é um conteúdo. Algumas pessoas relatam que tomam minoxidil e tem queda. Comigo não aconteceu, por isso é importante ver qual o caso. Aham. Aí a Mônica está dizendo, essa Fagron é maravilhosa. Eu tenho que admitir. Depois que eu conheci, meu primeiro contato com a Fagron foi com o Max Solve. E meu Deus, foi uma coisa. Quando eu tomei as minhas 2 primeiras gotinhas da vida. Não, o Laxove é sensacional. Muda a vida, né? É, Depois que você começa a muda tomar, a vida. tem o site Eu sim. tomo. Tá ativo sim, viu? É fagron.com. Legal. E aí Então, tem gente, quem todos os quiser. ativos. Então, quem quiser mais detalhes sobre o clock, eu vou ver se eu consigo, né? Que não dá para botar link no Instagram, mas é só botar no Google Clock Fagron e provavelmente vai ser encaminhado para o site, né? E podem me chamar pelo direct também. Pode me chamar. Eu Hum, mando material, se quiser me passa o WhatsApp que eu mando todos os estudos. Pelo direct, que quem estiver legal. me seguindo, eu estou à disposição para qualquer dúvida. Gente, sigam a Lúcia. Aliás, quando terminar essa live, por favor, sigam a Lúcia. Aliás, eu adoro acompanhar o seu Instagram, porque a quantidade de congresso que você participa é uma coisa fantástica. Voltou com Eu fico com tudo, uma né? inveja branca. Esse ano voltou com tudo. Depois de 2 anos de pandemia, então a gente está tirando atraso. É um É, congresso atrás do outro. Ainda bem que a equipe é grande, a gente está se dividindo, porque tá. Ah, mas é bom, né? Tava todo mundo com é. saudades disso. Nada como o A contato, né? Rose, a Rose falou, Yuri, fala um pouco sobre o Max Solve. Max Solve, quer dar uma resumidinha? Do O Maxolve é uma coenzima Q10 líquida que foi desenvolvida pela Fagron por uma tecnologia de nanoemulsão, que tornou a coenzima que é lipossolúvel e hidrossolúvel. Então, isso faz com que ela tenha uma maior absorção. Ela tem uma biodisponibilidade que é 500% superior à coenzima tradicional. Então, assim, 2 gotas do Maxolve corresponde a umas 100 miligramas da coenzima Q10 tradicional. Então, essa forma Duas líquida. gotas. E aí, 2 gotas, gente. 2 gotas. Eu pingo uma, duas na água. Quando eu vou ter alguma atividade muito extenuante ou eu tenho um dia muito cheio, eu tomo 3 ou até 4. Mas, assim, a minha dose diária é de 2 gotas. esse Então, frasco, né, Yuri, dura uns dura, 3 meses. Dura em dura. torno de E aí 3 meses. depois, o que que eu faço? Eu boto de molho a tampinha para tirar.
Eu boto de molho a tampinha para tirar esse pouquinho que fica lá. Aí depois eu boto de molho essa parte do frasquinho, porque eu acredito que aqui deva ter uma gota. Só que quando ele vai acabando, a gente enche o frasquinho de água, chacoalha Aham. bastante, Eu né? faço isso também. E dá para É usar, lógico, porque tá? ele é bem Ele é denso, né? viscoso, né? Ele é É, denso, então fica é. grudado na parede. Eu faço isso direto, eu pego um copo de água e coloco assim, dou aquela chuchada É. Uhum. e dá para E você usar, rende. rende, rende. Então, É maravilhoso, gente. O Maxolve, porque a coenzima Q10, para vocês entenderem, o nosso corpo deixa de produzir a partir dos 30 anos, praticamente, né? Vamos botar assim de uma maneira não muito. Mas e aí a gente fica sem. Então ele melhora muito a energia, melhora, é excelente, é vital para quem toma estatina, né? é fundamental. Quem toma É assim fundamental. vastatina, rosuvastatina, precisa suplementar com coenzima Precisa. Q10, porque esse É. medicamento ele bloqueia a síntese endógena de colesterol, né, endógeno, por isso que ele é indicado para dislipidemia, e ele bloqueia a síntese endógena da coenzima Q10, que é uma substância que o nosso organismo produz, mas como o Yuri falou, com a idade vai diminuindo. E aí, se você toma a simvastatina, pior ainda. E aí, Pior. geralmente, pacientes que tomam, né, por muito tempo simvastatina, eles têm queixa de cansaço, fadiga, dores musculares, justamente por causa da falta da coenzima Q10. E a É. coenzima, ela é um poderoso antioxidante, né? Então, quando a gente pensa em antioxidante, é bom para tudo, né? Para reduzir o estresse oxidativo. Ela melhora também a fertilidade, Olha essa enxaqueca, pele. Olha essa pele. fibromialgia, fibro... Vocês acham que essa pele vem da bênção? Também, mas não, é sério, ele dá uma. Bom, quem quiser, vai lá na live, porque a Lúcia ela passou uma hora falando sobre a coenzima Q10. A gente tem até história, os estudos e tal. Vale a pena assistir aquela live também. Quem se interessa, porque é um suplemento. Não, é Bom, eu não fundamental. vivo sem. Passou dos 30, tem que Para quantos. suplementar. Lúcia, quando eu vou cantar, a diferença na voz é muito Sério. grande. A minha mãe, ela ouve, ela fala: hoje você não tomou Maxolve, né? Você Olha, esqueceu? Ela fala, porque a voz fica mais potente, fica mais entendeu? forte, né? Fica. Isso daí assim, é muito visível. Então, eu sei que tem muito colega cantor aí que me segue, que pode estar aqui. Gente, faz muita diferença. Não, da melhora a disposição, né? O cansaço, É. até o foco, né? A concentração. Então, É. Outra coisa que assim vastatina faz, né? As pessoas elas perdem muito a concentração, né? Elas reclamam muito disso, dos efeitos. O meu pai, cognitivos. cognitivos, exatamente. O meu pai, quando começou a tomar, ele, graças a Deus, a gente conseguiu tirar dele por outras vias, mas o médico passou, assim, vastatina. E aí É ele, hoje em muito dia, ele comum, regula a né? pressão. Hoje em dia ele regula a pressão com potássio. Uhum. Mas assim, ele consegue fazer uma regulação muito boa. O Maxolve não tira o sono? Não tira, Marilene. Inclusive, eu vou te dizer que ele melhora o sono. É importante tomar de manhã, né? É. Porque como ele tem essa tecnologia, a gente fala que ele tem uma liberação sustentada. Ele se mantém por Uhum. 14 horas. Então ele vai É. dar mais disposição, ele vai dar mais ânimo, né? Ele reduz o cansaço, a fadiga. Então eu sempre sugiro tomar de manhã, porque ele vai durar aí umas Sim. 14 horas. E o clock agora à É, noite. mas uma coisa que eu digo para vocês, que é importante frisar, que o Maxolve, ele não dá energia pelo mecanismo de sistema nervoso central como a cafeína. Ele vai É na diferente. mitocôndria, na usina de energia da É célula. isso. Então, ele não tem o perigo, porque muita gente já me perguntou: ah, mas se ele dá energia, não vai tirar o sono? Não, não tira.
Eu falo porque eu sou a pessoa que mais tem problema de sono no mundo. Então, assim, eu não tomo nada que atrapalhe o sono. Eu evito porque senão eu não durmo mesmo, sabe? Tem sensibilidade, né? Porque o meu cérebro, ele começa a funcionar depois das 10 da noite. É quando eu tenho minhas ideias brilhantes e tal. Se eu tomar alguma coisa que alimente isso, não funciona. Uhum. A Yudi está perguntando a sua arroba, eu vou colocar aqui. Alguém já colocou, mas eu já sei até de cor. É Lúcia Cristina Gennari, com dois N's. Ah, é o meu Instagram? Quer que eu coloque? Você Lúcia colocou? Cristina. Estou colocando. É Ah, obrigada. Genari, dois Gennari. N's. Com I no É, final. sì, molto italiano. Pronto. Lúcia, olha, não tenho como te agradecer. Imagina, Yuri, eu adoro conversar com você. Eu que agradeço o convite. Eu Ó, que surgiu mais uma agradeço pergunta que eu mesmo. acho. Ó, surgiu uma pergunta aqui que eu acho interessante. Vamos responder a última, ó. Tem alguma contraindicação para quem teve AVC? Aí eu não sei se a pessoa está falando do Maxolve ou do Clock, mas você pode responder os dois. Pelo contrário, eu acho que o Maxolve, ele vai ajudar e o Clock também, porque, por causa de todos esses benefícios, né? Principalmente se a pessoa teve o AVC e depois ela ficou com alguma sequela Sim, que atrapalhe fazer exercício, né? eu acho que Que aí. o Maxolve poderia começar com uma dose de 2 gotas e ir observando. Agora, Uhum. será que essa pessoa está perguntando do Clock também? Não sei se a pessoa quiser completar a pergunta aí, mas eu acho que eu não li nada a respeito de contraindicação para AVC. É, eu acho que E não na tem, minha. E eu não. Acho que não concordo com tem. você. Pelo contrário, ele vai É, trazer todos aqueles sim, benefícios. é, é. Porque ele. Normalmente, as pessoas depois de um AVC, elas tendem a ter uma alteração metabólica séria, porque ela fica com problema, às vezes, de locomoção, menos disposição Sim, para exercício, né? Então, os dois são bons. A coenzima é. Q10 é interessantíssima, né? Dependendo, Do né, ponto da, de da vista neurológico. sequela, dependendo da sequela, né, fica É, mais complicado, é. mas Eu tenho uma aluna que, coitada, ela procura fazer exercício, mas ela teve um AVC e ficou na cadeira de rodas. E ela se esforça muito para conseguir fazer exercício, mas é muito limitado, né? Então eu sim, acredito que um fitoterápico como o Clock, ele vai dar uma bela de uma ajuda, porque o pouquinho que ela consegue fazer vai ser potencializado. já vai ajudar, né? Vai ter essa ação aí que vai É. somar, né? Vai ter um efeito As, sinérgico. é. As minhas alunas da mentoria, eu falo assim, gente, não é desculpa para não fazer nada. Às vezes você está fazendo uma comida e você interrompe para fazer um agachamento, você já está fazendo alguma coisa, é melhor do que nada, Do que nada, sim. Aí né? essa Tipo assim, somatória, né? tipo, quem não faz nada e passa a dar uma volta no quarteirão, já está fazendo alguma coisa. Uhum. E aos Aí um pouquinhos quarteirão vai vira dois, aumentando. É. fiquei ansiosa para começar o Clock e o Maxolve. Maxolve é quase assim, Beth. É Max de Max. Eu não tô Max? vendo mais as perguntas, travou aqui. Parou Ah, tá. no tricossol para mim. Ah, tá. Entendi. Não, ela só comentou que ela tá ansiosa. E o Max Solve é Max do Maximiliano com Solve de solvente. Max Solve. Quer que eu escreva? Não precisa. Max Não Solve. precisa. Ah, escrevi Ah, já. Já ótimo. foi. Ótimo. É legal para as pessoas verem o nome para não se enganarem na hora de pedir. Mas Sim. eu sempre mostro no meu dia a dia o meu
minhas gotinhas de ouro. Lúcia, agora, de verdade, muito obrigado. Quando você tiver novidades, por favor, traga para nós. Com certeza. Vamos E conversando. Muito obrigada aí pelo convite, Yuri, pela oportunidade. Eu adoro conversar com você, adorei te conhecer. E a gente vai se também, falando. com certeza. Brigadíssimo e até uma próxima que seja Obrigada. breve, se Deus quiser. Obrigado a todo mundo que Com acompanhou a certeza. gente. Fiquem com Deus. Um abraço, um Tchau, beijo, tchau. Lúcia. Boa Tchau. noite. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Gente, brigadíssimo. A gente vai se falando. Amanhã temos live, tá? Amanhã eu vou ensinar vocês a fazerem o coquinho, aquele coquinho que vende na rua, sem açúcar. Coquinho caramelizado, coquinho, gente, não é esse o nome, coquinho crocante, tá bom? Então amanhã às 20 horas aqui no Instagram eu encontro vocês. Muito obrigado para todo mundo que participou e adicionem a Lúcia, Lúcia Cristina Gennari com 2 N's e I no final. Beijos para vocês. Muito obrigado.